Boa noite a todos. Deixa eu só. Com a permissão do Cristo, permissão do grupo franciscano que tem espaço para nós, para o nosso encontro, esteja presente a energia do aprendizado, da troca, da vibração da luz, e que a cada frase, a cada referência, a gente possa ir organizando a nossa construção, a nossa edificação, não é isso? E eu estou aqui à frente exatamente para me envolver com vocês nesse aprendizado. Sempre insisto em dizer que aquele que fala tem os ouvidos mais próximos daquilo que é dito. Então eu tento exatamente aprender. E hoje eu trago uma reflexão para compartilhar, que às vezes um tema que tratamos com certo receio, distanciamento. Me lembro recentemente na palestra do Marcos Papa, quando ele compartilhou com a gente aqui os aprendizados, ele fez uma pergunta: quem acha que vai desencarnar ainda nesta noite, levante a mão. É até de alguma forma uma pergunta que remete ao cômico, aquele humor um pouco nervoso até, porque de alguma forma há um certo tabu, e é preciso olhar para o entendimento da partida, do fim do ciclo, de tudo que ocorre na natureza, feita por ciclos, assim também a nossa existência, não é verdade? E eu acho que, de alguma forma, motivado pela partida, pela transferência de espaço do nosso amigo Vili, um colaborador de décadas aqui no espaço do Francisco de Assis, e uma coisa que eu sempre trago, um questionamento para eu mesmo. Eu sou o 10º filho, sou o caçula de uma família de 10 filhos, e 4 irmãos meus já não estão mais no corpo físico, e assim como meus pais, meu pai e a minha mãe. Mas é curioso como que a partida das pessoas provoca em mim eu acho que talvez em muitos de nós, um convite à reflexão, a um olhar para aquilo que nós temos como foco ou como alinhamento. E, de alguma forma, deveria ser um tema natural, porque nenhum de nós tem dúvida sobre a finitude da vida física, da vida corpórea, da nossa existência material. Eu tenho certeza de que nenhum de nós tem dúvida sobre essa finitude. Mas mais do que pensar na finitude da existência terrena, eu acho que a gente deve sempre colocar acima dela a nossa eternidade do espírito. Porque aí tudo começa a se explicar, tudo começa a fazer algum sentido maior. Porque na experiência física terrena, nós, no nosso olhar humano, crítico, nós conseguimos detectar tantas injustiças ou imperfeições ou incompreensões, ou de maneira às vezes representada o porquê de uma vida já originada no sofrimento, na limitação física, pessoas com suas debilidades mentais, pessoas
um físico limitado, assim como aquele ser que de alguma forma nasceu naquele antro de violência, e o outro que nasceu no castelo, na família real, e aqueles que de alguma forma traz consigo uma beleza estética suprema, absurda, e outros às vezes desprovidos de algum encantamento. E se nós firmarmos apenas e exclusivamente naquilo que compõe o ciclo de uma vida existencial terrena, física, ficaria difícil, eu penso, a compreensão sobre a existência desse Deus supremo, desse Deus perfeito, desse Deus justo. Aliás, eu não posso deixar de compartilhar um testemunho. Eu, nessa família de 10 filhos, a minha mãe era uma pessoa muito disciplinada na prática espiritual dentro da Igreja Católica, com todos os rituais ao longo de um ano litúrgico, né? A missa era básico, obrigatório, e eu, logicamente, me formei nesse ambiente, na catequese e tudo mais, e até os 45, 48 anos, 45 na verdade, eu tinha um envolvimento muito presente dentro das atividades religiosas da paróquia, do encontro de casais em Cristo, na juventude do encontro de jovens e assim por diante. Mas ali, a certa altura, eu já não obtinha as respostas que eu gostaria de ter sobre essas imperfeições da vivência humana. Aí pensar que essa vida seria exclusivamente uma experiência única, uma chance só, como assim? Ainda que a gente tenha o hábito ou a tendência de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, e acha que a vida do outro é sempre melhor, dependendo do desenho dessa vida, obviamente, mas me faltavam algumas respostas. Foi quando eu me encontrei e descobri, dentro do Evangelho de Kardec, dentro da compreensão sobre essa eternidade do Espírito, mas dela de maneira vivenciada, prática, a possibilidade e eu diria, as chances de refazimento e melhoramento com novas existências. Aí comecei a entender que, ok, então, assim o sentido justo desse Pai, que nos dá sempre chances dessa evolução, dessa melhoria, né? E, obviamente, eu falo da evolução e da melhoria do espírito, e assim, e compreendendo que é através da vivência física, da vivência material, terrena, corpórea, é que se tem a possibilidade e o ambiente, o espaço para o desenvolvimento do espírito. E aí eu me convenci. Porém, a morte, que na verdade é tão somente o encerramento de um ciclo, se nós entendermos e lembrarmos e colocarmos à frente essa questão da eternidade do espírito, começa a não ser um temor ou algo que nos traga uma sensação de dor, né? Mas logicamente, dentro da nossa experiência e vivência humana, a gente, até pela nossa memória espiritual, que é zerada a cada vivência, a cada chegada aqui nesse planetinha, obviamente a gente tem novas descobertas, novos entendimentos e aprendizados, inclusive com as limitações que a gente ainda carrega dessa memória espiritual, né? E aí, quando falamos sobre a ausência das pessoas, e como
a passagem dos meus irmãos, como a transição que o amigo Vili fez agora, uma semana atrás, me chama a atenção num livro do De Luca, dois pontos, duas pequenas histórias interessantes. Na ótica da manifestação daquele espírito que transitou, que partiu. E aqui ele faz uma referência a um jovem de 17 anos que desencarna vítima de um infarto do miocárdio. E o seu pai, um industrial bem-sucedido, teve um inconformismo absurdo, assim como a mãe, a ponto de que ele começou a abandonar suas atividades empresariais, não pensava em outra coisa senão o filho, todos os dias, e chegou ao ponto de que em algum momento ele lembrou-se que o filho tinha medo de dormir sozinho, e ele então chega ao ponto de ir para o cemitério e dormir sobre o túmulo do filho, imaginando que estaria fazendo companhia a ele. Com tanto sofrimento e por tanto desespero, a família procura Chico Xavier em Uberaba, e já se passava 5 meses após o desencarne, e foi possível uma manifestação naquela visita, naquela ocasião, e o jovem, numa psicografia do Chico, faz aos pais a primeira mensagem: Pai, eu não estou morto. Morte não é o fim de tudo. E com isso, ele desabafa na psicografia que de alguma forma ele estava em sofrimento, pelo sofrimento dos pais em que não o deixavam compreender as novas amplitudes da sua missão espiritual, do seu reencontro no espaço celestial, e que ele pede para que os pais compreendam que ele está bem e sabe se cuidar, e que eles também precisam retomar suas vidas e coisas do gênero, né? E até o De Luca faz uma referência a Victor Hugo, lembrando que não é morrer, é simplesmente mudar-se de espaço. E aqui nós não estamos colocando em questão a profundidade da dor de pais na perda de filho, né, que todos nós entendemos parecendo ser uma ordem não lógica, mas nós estamos falando efetivamente dos reais planos de Deus para conosco, o tamanho da missão que cada um tem ao desembarcar aqui nesse lugar, nesse planeta. E quando o espírito parte, de alguma forma nós perdemos a um, e ele na verdade abre mão da convivência de muitos outros, mas num espaço em que há compreensão sobre isso, se nós aqui do nosso lado soubermos entender e admitir e não obstruir essa adaptação. E aí tem uma história na sequência bem interessante também, que é no outro formato, que é o sentimento de perda do lado de cá. Essa história não é uma história tão, digamos, original e estranha, talvez alguns de vocês reconheçam rapidamente, mas fala-se de um rabi, um pregador religioso judeu, que vivia
muito feliz, tinha uma vida muito completa com a esposa e 2 filhos, 2 jovens filhos, e que ele se ausentava por viagens, às vezes por muitos dias, e fala-se de uma época em que não havia essa comunicação de hoje, né, imediata, constante, isso aqui de um tempo bastante distante do nosso, e que num período dessas viagens de 20, 30 dias, acontece um grave acidente e provoca a morte dos 2 filhos. Podemos imaginar a morte, podemos imaginar a dor daquela mãe, que era uma mulher forte. Ela se apoiava na fé e na inabalável confiança em Deus, e ela suportou valorosamente aquele impacto, sozinha, sem o marido, a perda dos 2 filhos. E a preocupação dela é que o marido também tinha uma limitação, uma insuficiência cardíaca, tinha problemas cardíacos, e que como transmitir essa terrível notícia? Ela temia que uma comoção muito forte do marido pudesse causar uma dor profunda ao ponto de tirar-lhe também a própria vida. E ela pediu a Deus, orou por uma inspiração, e Deus não a deixou sem resposta. Passado alguns dias, o Rabi retorna em casa, chegou à tarde, cansado, após longa viagem, mas muito feliz pela missão cumprida, abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. Não se preocupe, meu querido, eles virão depois, vá banhar-se enquanto prepara o lanche. Pouco depois, sentado à mesa, perguntava um comentário sobre o cotidiano, naquele doce enlevo de cônjuges amorosos que estavam separados por alguns dias, até que ele pergunta novamente: e os meninos? Estão demorando? Deixe os filhos, disse ela. Quero que você me ajude a resolver um grave problema. O que aconteceu? Notei que você está mesmo abatida. Fale. Resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Aí ela disse: quando você viajou, um amigo nosso procurou-me e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas, diamantes nunca vistos iguais. E o problema é esse: ele vem buscá-las e eu não estou com a disposição para efetuar a devolução. Que é isso, mulher? Estou estranhando esse comportamento seu. Você nunca cultivou vaidades assim? É que são joias belíssimas, jamais vistas. São divinas, maravilhosas. Eu não quero abrir mão delas. E o marido responde: mas elas não lhe pertencem. E ela insiste: mas eu não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. Ele responde: mas ninguém perde o que não possui, e retê-las equivaleria a roubo. E a esposa diz: então me ajude. Claro que o farei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Até que ela diz: pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade como pai também. O tesouro está devolvido. Na verdade, já foi feito. As joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-los. E assim, o Rabi compreendeu a mensagem e, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher abraçaram-se emocionados, misturando lágrimas por suas faces, sem revolta, sem desespero, e pronunciaram em uníssono as palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. Entre essa passagem psicografada do Chico, do garoto que se foi, mas não conseguia se estar na liberdade no seu novo espaço, energia
que ainda vibrava daqueles que sentiam a sua falta. E na outra pequena história dos pais que compreendem, as suas joias foram devolvidas ao verdadeiro dono, podem de alguma forma nos trazer compreensão e aceitação de um lado, e podem nos trazer o conforto do outro. Mas muito mais importante do que nós compreendermos os efeitos da morte ou da passagem de ciclo, da transição da vida, da mudança de espaço, muito mais do que isso, é nós compreendermos o verdadeiro propósito da nossa existência, né? E porque a existência terrena nada mais é do que a nossa oportunidade de aprendizado, de evolução, porque o espírito é imortal, e as provas e expiações que nós aqui vivemos e passamos é para esse aprimoramento do espírito. Jesus nos ensina que as adversidades da vida têm um propósito pedagógico, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E ele nos recorda com isso que a dor é muitas vezes o catalisador do nosso progresso. É uma coisa interessante para nossas reflexões, que diz assim, no outro livro do De Luca: muitas vezes teremos de escalar montanhas para fortalecer nossas pernas, teremos de experimentar carências para despertar nossa vontade, haveremos de sofrer tentações para desenvolver nosso discernimento, conhecer a tristeza para compreender a felicidade, passar pela doença para valorizar e preservar a saúde, enfrentar perdas para aprender a valorizar o que já possuímos. Costumeiramente, é o avesso que nos mostra o direito. Sem aceitação da realidade, eu não consigo aprender o que necessito, eu não consigo parar de formular a angustiante pergunta: por que é que isso foi acontecer comigo, em vez de simplesmente indagar para que fim isso aconteceu. Eckhart Tolle, ele diz num de seus livros, que mesmo nas situações aparentemente mais inaceitáveis e dolorosas, existe um profundo bem. Dentro de cada desgraça, de cada crise, está a semente da graça. Eu não quero, com essas referências, trabalhar a ideia aqui de que o sofrimento simplesmente por si só nos liberta. Comumente às vezes é dito que o sofrimento é libertador. Na verdade, não é o sofrimento que nos liberta, mas é de entender que é possível alcançar o equilíbrio, é possível alcançar a paz interior, ainda que a dor nos visite, a mansidão e a confiança, a fé em Deus. Porque nós estamos num pequeno ciclo, de quantas e quantas vidas passadas, acumuladas no nosso código espiritual, já tem se registrado. É que não nos é disponibilizado, mas nós temos muita história, temos muita vivência, muito aprendizado. Por isso é importante que nessa vida terrena a gente tenha conexão com o Espírito, até para que nós possamos acessar aquilo que eu chamo de memória espiritual, que é aquela nossa intuição, que é aquela que a gente chama de voz do coração. Ouça a voz do seu coração, é a sua inteligência espiritual que está sendo convidada a atuar, a te instruir. E é isso que muitas vezes a gente precisa utilizar. Essa experiência terrena, ela é acima de tudo o exercício de uma série de ambiguidades, de conflitos do bem e o mal, da sombra e da luz, da alegria e da tristeza, do resultado, do positivo e do negativo de alguma forma. Mas só que não é
o resultado de todas essas equações que vão determinar a nossa evolução, e sim o comportamento, a postura que nós estaremos diante das provas que nos chegam, né? Porque na evolução espiritual, nós sabemos que cada vida, cada desafio é também a oportunidade do crescimento moral, do intelectual. Cristo já deixou dito: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Enfatizando a nossa jornada de autotransformação. Nós nascemos de maneiras mais simples e ignorantes, e através das das sucessivas encarnações, que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, como paciência, humildade, caridade e tantas outras, né? Há uma citação de Emmanuel no livro do Chico, que diz: ninguém caminha para Deus sem aprender a amar e servir. A vida física é, portanto, uma escola onde aprendemos a essência do amor fraternal. Então, meus amigos, se nós entendemos que a morte não é o fim, mas é uma passagem, como também disse Jesus, esse nosso farol, nosso guia: na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso nos remete exatamente à multiplicidade das nossas existências e das nossas dimensões espirituais. É preciso mesmo entender que a morte é um pequeno intervalo na continuidade da vida, porque nós somos seres espirituais envolvidos num corpo físico, numa vida material. Nós não somos um ser material humano que tem uma vida espiritual. Não, nós somos ser espiritual numa condição de vida física humana temporária. Exatamente porque a imortalidade da alma nos garante isso. E assim, de alguma forma, compreender e aceitar a morte, a mim, pelo menos, provoca um convite ao aperfeiçoamento, à melhoria, no sentido de dizer: veja, eu tenho um tempo que a gente nem sabe quanto é, mas então eu não posso perder as oportunidades. Eu tenho mesmo que olhar para as minhas atitudes, minhas posturas, de alguma forma. Não posso ser um conformismo, como eu já disse em outras ocasiões aqui: eu nasci assim, vou morrer assim. Não, é certo, vocês podem estar muito tranquilos que nenhum de nós partirá desse ciclo, partirá dessa experiência terrena. Nenhum de nós partirá sem ter acrescentado, sem ter um crescimento garantido no seu histórico espiritual. Ninguém regride nessa passagem. O que às vezes acontece é que alguns patinam e retardam o crescimento pela resistência de não quebrar, muitas vezes, o orgulho, a intolerância, a impaciência. Até porque cada um de nós está num estágio espiritual, num estágio de evolução diferente. Daí a importância de nós compreendermos uns aos outros de maneira ampla. Exatamente porque, como eu posso medir a dor do outro com a minha régua? O outro está na missão dele, está na busca dele. Por que eu deveria dificultá-lo? E às vezes eu dificulto. É aí que eu preciso repensar o que eu posso produzir de melhor para que o outro tenha a sua missão facilitada, que de alguma forma estará pontuando no meu aprendizado de compaixão, de solidariedade, de servir ao outro, que de alguma forma somos todos numa mesma família. Quando olhamos para esse ser espiritual, para essa condição da eternidade do Espírito. Então,
Eu diria que é preciso sempre lembrar que a vida terrena, com suas provas e desafios, é exatamente um campo fértil para a nossa evolução, e que o espírito é eterno e a morte é apenas uma transição para novas oportunidades de aprendizado e progresso. Então, talvez o que a gente deva e precise é olhar um pouco para as nossas atitudes. Entre o orgulho e a humildade, de que forma eu faço a escolha? Sabemos que o orgulho é por si só um obstáculo da evolução espiritual, porque ele nos impede de reconhecer erros e aceitar as críticas construtivas que muitas vezes precisamos ser alertados, né? E aí, quando a gente se afasta de determinadas pessoas por orgulho familiar ou amigo, quando a gente recusa o pedido da desculpa e do perdão, e a gente vai criando barreiras emocionais e espirituais, a gente está retardando a nossa melhoria, a nossa evolução, né? Será que esse orgulho não nos afasta desse crescimento e principalmente da nossa experiência humana para com os outros, né? A questão da paciência e o desejo imediato, né? Nesse mundo acelerado, é muito comum a falta de paciência e a exigência que a gente vai criando da velocidade das coisas, e assim a gente acaba criando muitas frustrações e nos colocando muitas vezes num estado de vítimas ou no estado de algoz do outro, da violência, da agressividade, né? Porque de alguma forma não sabemos desenvolver a aceitação e a paciência. E quando não, sobre a forma como lidamos com as críticas e os julgamentos, e é muito comum a gente cair no erro de julgar o outro, sem conhecer as dores e o desafio que o outro esteja passando, né? Temos uma tendência de emitir esses julgamentos, exatamente esquecendo que cada um está numa fase diferente da sua jornada. E, por último, ou quase último, o medo da mudança, que sempre nos é oferecida a possibilidade de mudar. Exatamente porque, como a gente não tem o time do fim do ciclo, é sempre importante no agora a gente pensar na mudança. E é possível, a gente corrige através da coragem de autoconhecer-se, de sair da zona de conforto, não temer o desconhecido e mesmo as críticas, que quase sempre podem servir de balizamento para a nossa mudança de postura, né? Essa resistência que a gente tem pelo julgamento social, pela exposição, ou pela própria dificuldade de encarar desafios. E depois, agora sim por último, o egoísmo, que é outro entrave à nossa evolução espiritual, porque a gente acaba colocando os nossos interesses acima do próximo, esquecendo que o verdadeiro progresso vem do serviço e do auxílio ao outro, né? A nossa falta de empatia, seja lá com quem for, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o estranho na rua, ou mesmo com os nossos familiares, que às vezes a gente insiste em colocar aquela máscara e jamais deixar a sua essência exposta, ainda que seja a essência de uma fraqueza, ainda que seja uma limitação emocional que a gente carrega. E é exatamente isso, que saber da finitude da vida, que eu insisto em dizer que nós precisamos olhar para isso, para que no tempo hábil, no agora, a gente transforme uma mudança. Quando Jesus crucificado, vocês devem se lembrar do bom ladrão, do mau ladrão, do que se referia a esse bom e mau ladrão. Na verdade, os dois crucificados estavam realmente condenados à cruz por roubo. E um petulante, arrogante, dizia: "Uai, você que é o Senhor,
que é o Deus, é o Filho do Pai, por que não tira a gente dessa aqui agora? Provoca Jesus. E o outro diz: não diga isso, o bom ladrão, não diga isso, até porque ele nada fez para estar aí, nós ainda tivemos justiça, nós roubamos, e ele nada fez. Quando Jesus diz a ele que ainda hoje estaremos juntos ao Pai. E olha que Jesus estava no momento de sofrimento, de injustiça, e ali ainda o coração dele era de amor e bondade, e garante, naquele arrependimento daquele bom ladrão, garante o espaço da possibilidade que ele tem de encontrar-se com a luz, com a divina, com o espaço amoroso que todos nós merecemos e buscamos estar, e Jesus garante isso a ele. O que eu quero dizer com isso é que nós não sabemos qual é o tamanho do nosso ciclo, qual é a medida do nosso ciclo, e todas essas questões dúbias que às vezes a gente se coloca, a gente sabe qual é o certo e qual é o errado. É preciso coragem para assumir a postura diante das escolhas que nós podemos fazer. E olha, é a escolha do bem, é a escolha da paz interior, da libertação, é a mudança do escuro para o claro. Então, não devemos temer a questão da morte, mas devemos amar a cada dia e reconhecer a finitude dessa vida terrena, que eu não quero desperdiçar para o bem da minha evolução espiritual, uma vez que o meu espírito sim é eterno. Então fica o convite a cada um de nós aqui hoje, uma reflexão profunda não sobre a morte, mas sobre a vida que há em mim, sobre as possibilidades que eu tenho de melhorar em mim mesmo, em eu mesmo, e permitir facilidade no desafio, na missão, na jornada do outro. É um convite a pensar na morte como oportunidade de brilhar na vida. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado. E assim, vamos aproveitar para, embalados por essas reflexões, envolvermos numa pequena prece, nos preparando para os momentos de cura, do passe, do encontro com seres espirituais que nos auxiliam, que nos traz as inspirações, que nos traz a certeza meu Pai amado, meu Jesus, farol do meu barco, diante de Ti, quero aqui reconhecer a minha intensa vontade de viver na luz. Quero manifestar, meu Pai, meu irmão Jesus, que no meu coração há um enorme espaço para o amor. Eu quero sim desenvolver as minhas melhores habilidades do perdão, da paciência, não por temer a morte, mas por compreender que a vida é o presente que me dera, que me permitisse estar nessa experiência terrena. Pai amado, estou aberto a toda orientação. Me permita sinais, me permita compreender que nos meus tropeços e nas minhas falhas há em mim a intensa vontade de levantar, de superar, mas não sem a sua ajuda, não sem a ajuda daqueles outros que o Senhor me permite acompanhar.
os franciscanos, meus guias, meus mentores, meu anjo de guarda. E assim eu aceito, Pai, que o amor inunde os meus pensamentos, que inunde o meu movimento físico, que a minha atitude seja do perdão, da compreensão e da aceitação. Obrigado por mais essa oportunidade, por mais esta noite. Que assim seja, Pai.